Fala galera, beleza? Mais uma vez nós por aqui, 6 na estrada. Hoje vamos... Esse vídeo de hoje ele é um pouco diferente. Vamos contar um pouco desses últimos 2 anos que a gente está vivendo. Algumas pessoas perguntam como viemos parar nessa loucura de motorhome, como a gente decidiu que ia largar tudo. Tudo de pobre é uma coisa bem singular, né? Não tem nada que é largar tudo que tem. Então a gente resolveu abandonar a vida antiga que a gente tinha, que é o mais comum. Uma vida tradicional, Uma vida né? tradicional. Digamos assim, uma vida tradicional. E entrar, botar 4 meninos dentro de um ônibus e sair viajando sem, sabe? Para as pessoas é sem rumo. Mas a gente tem uma estratégia, a gente tem um plano e a gente vai contar para vocês como isso surgiu, da onde veio a ideia. Um pouquinho da nossa história. Um pouquinho, a gente não vai entrar bem a fundo, mas a gente vai contar um pouco para vocês entenderem, né? Até como a gente se juntou para essa loucura junto. Mas isso não machuca. E vamos contar isso para vocês agora, beleza? Então fica no vídeo e acompanha a gente aí. Pessoal, nós vamos contar um pouco da nossa história, né? Quem é você? Eu sou o João Batista. Parece sala de aula, né? Quem é você? Pois é. Da onde você veio? Eu sou a Carol, né? O João Batista tem 60 anos. 60 não, gente, 39. É que ela me chama de idoso. É 38 só. 38, olha pra você ver. Tô até me atrapalhando com a minha idade. Eu vou fazer 39 agora, dia 24 de junho. Então eu já me acho já com 39. Então, gente, eu sou o João Batista, essa é a Carol. O que acontece? Como surgiu essa ideia louca? Ou a gente vai começar como a gente se uniu? Você que sabe. Tá. Gente, é o seguinte, vamos começar do começo. Era meados de 2020. Eu tava na minha vida normal, minha empresa, minha refrigeração indo a todo vapor. Sou técnico de refrigeração, você já deve saber. Minha refrigeração indo a todo vapor, uma vida normal, esposa, filhos. Quando começou a pandemia, aí veio a pandemia, né? Quando começou a pandemia, a minha esposa estava grávida, a minha primeira esposa, tá? Pra quem não sabe, a Carol é minha segunda esposa e eu sou o segundo marido da Carol. Então, eu era casado com a Tayane estava grávida das gêmeas que eu tenho aqui atrás, as duas peças raras que vocês já devem conhecer. Os 2 anjinhos. Isso, e eu já tinha o João Henrique. Cara dela. O João Henrique na época ele estava com 4 anos. E aí veio a pandemia, a Tayane ela era do grupo de risco, porque ela tinha asma. Ela tinha asma e aí ela era do grupo de risco e ela estava grávida na época. E aí, com essa gravidez, ficava mais arriscado ainda. Então, ela contraiu a Covid, né? E precisou de um parto de urgência para poder tirar as meninas, senão morreria as 3. Infelizmente, só a Tayane morreu. E aí ficou eu, essas duas peças raras, e o João Henrique. Ficamos órfãos naquele momento. Oh, Deus, ele ficou órfão, tadinho. Eu me senti órfão. Essa cara. E aí a minha tia veio para me ajudar, a minha mãe veio para me ajudar. Mãe, né? Muita gente, né? Muita gente me ajudou, muita gente mesmo, né? A tia dos meninos, deu um branco agora. Mas eu tive muita ajuda mesmo. E logo depois, poucos dias depois que minha tia veio me ajudar, minha tia também faleceu da Covid. Então ficou só eu e minha mãe e a molecada junto. Né? E aí, pessoal, antes da pandemia, também eu era casada, eu já era casada há quase 7 anos. Né, devido a alguns problemas que ocorreram no casamento, eu acabei separando, não vou entrar no caso sobre isso também, não faz sentido pra mim. E na pandemia, ali por 2019, eu acabei me separando, fiquei sozinha.
né? Tinha confeitaria na época, eu trabalhava, tinha a minha vida normal. Pandemia veio também, acabou que eu encerrei vários contratos de casamento que eu tinha. E foi quando eu comecei a trabalhar no Saori, no Saori, restaurante japonês da tia de uma amiga, né? Na época eu tava muito apertada, tava só eu e meu filho. E eu falei assim, gente... tudo fechado, né? E tudo tava fechado, então eu pensei assim, eu preciso trabalhar. E a minha confeitaria, na época eu até tinha trancado o curso também de pedagogia, porque eu trabalhava em escola há muitos anos. Só que as escolas estavam fechadas, então. Eu não, a minha confeitaria, eu perdi vários contratos. Pedagogia não dava para trabalhar porque as escolas estavam fechadas, o que era na pandemia. E aí foi quando reabriram, mas as escolas não reabriram. Reabriram só o comércio. E aí uma amiga minha falou assim, olha, Carol, até a Rafaela, lá de Goiânia. Ela falou assim, olha, Carol, a minha tia vai precisar de uma pessoa para ficar no atendimento do Saori Restaurante. Que é um Valeu, restaurante Rafaela! japonês. E aí acabou que eu falei assim, eu quero. Eu fazia minha confeitaria durante o dia, fazia kits pequenos, né? Porque não tava saindo kits grandes, tava saindo muita coisinha mirradinha. E pra quem tem filho, mora sozinha, paga prestação de casa, que na época eu pagava prestação de casa, água, energia, internet, comida, não tava dando. Falei, tá, vou trabalhar à noite e trabalhar na minha confeitaria de dia. E assim eu fiz. Foi quando eu ganhava comissão pra ficar no salão. E aí eu peguei, vi o Batista online e falei assim, olha, você gosta de comida japonesa? Ele falou, gosto. Não, tá. primeiro eu postei. Você postou que tava comendo? Eu sempre jantava num restaurante japonês às quinta-feira. Era quinta-feiras, isso. Todas as quintas eu ia. Eu pegava o João Henrique e ia. Também para esparecer, né? E aí eu ia sempre comer comida japonesa. E aí eu postei um stories de eu comendo uma comida japonesa. E a Carol acompanhava. Até então, eu sabia quem era a Carol, eu já conhecia ela, né? Porque nós somos da mesma religião, da mesma né? religião, já conhecia. Mas eu não conversava com a Carol, tipo, eu não tinha contato com ela. E nem eu com ele. Eu, tipo assim, acompanhava pra me ver se ele ia postar alguma coisa sobre as meninas. Mas porque eu eu conhecia postava. eu conhecia a história, né? Que a esposa dele tinha falecido e tal. E então eu falei assim, vou acompanhar pra ver como tá as crianças, né? Mas ele nunca postava nada das meninas. Postava muito pouco, né? Bem assim. Na verdade, nem era eu que postava, né? Era a tia das meninas, era a Karina, geralmente, que postava. Aí surgiu desse dia, eu peguei e vi que ele postou. Falei, olha, toda quinta-feira tem promoção aqui no Saori, tem promoção de casal, tal. Porque eu pensei assim, ele pode vir com alguém, né? Ele deve ter alguma peguete, sei lá, alguém que sai, ou uma amiga mesmo. Falei, convida alguém e vem. Falei, tá, mas aí você me avisa o dia que você vier pra me avisar qual salão você fica, porque tem um salão de cima e de baixo. Aí ele veio, ficou no salão de baixo, tal. Eu lembro que na época o pessoal ainda brincou aí, ó, futuro marido, hein, não sei o quê. Só que assim, não tinha intenção de nada. Não tinha intenção. Só eu e o João Henrique. Eu fui tão sem intenção que foi só eu e o João. Eu levei o João. Se eu tivesse alguma intenção, eu ia só, né? Já pra e dar o João um nem bote. comida japonesa eu não como. O João nem comia. O João era muito pequeno. O João tinha 5 anos. Tava já com 5 anos já. Sim. E aí eu fui no restaurante. Chegando lá, Carol me recepcionou, me recebeu, tal, me botou numa mesa. Precisava ganhar minha comissão, né? E aí me vendeu o suco mais caro do restaurante. Velho, mulherzinha interessante. Me vendeu o suco mais caro do restaurante. Não era o mais caro. O que acontece? Era o mais caro, sim. Ele virou pra mim e falou que o filho dele só tomava suco de uva. E no restaurante só tinha suco de uva japonesa, que era o suco... Ó, o motorhome passando lá atrás, lá. Ai, tô vendo. Ah, verdade. Caminhãozinho. Caminhãozinho. Então, tipo, eu pensei assim, tá, ele só toma suco de uva. Pra mim, uva é uva, só que ele só tomava o suco de uva roxa. Vermelho. Aquela uva roxinha mesmo, vermelhinha, né? Ela deu um suco de uva verde. Aí o único suco que tinha lá era suco de uva verde. Eu peguei, trouxe o suco, coloquei no copo, que a gente serve os clientes na época lá e tal. Aí o menino ficou olhando assim pra minha cara, tipo, é água? E eu sem entender nada, né? Acabou, ele jantou, tal, eu vi que o menininho não tomou o suco. E eu pensei, por que será que ele não tomou, né? Se ele falou que o menino só toma suco de uva. Mas, tudo bem. Quer beber meu suco? Eu também sou suco. Ela tomou o suco, depois eu fui embora. Olha, todo mundo de restaurante, se você deixar uma coisa fechada... Não, depende, é só se a gente conhecer. Se a gente conhecer... E eu conhecia, então eu pensei, o menino nem tocou no suco, vou tomar o suco. Então, e sem falar um suco pra ela. Sem falar que o suco era caríssimo. Eu falei, não vou jogar esse suco fora, né? É. Aí eu peguei e acabei tomando o suco mesmo.
E aí quando foi depois de muito tempo que nós Foi. estávamos juntos, que eu descobri o porquê que o menino não tomou o suco naquele dia. O menino não tomava suco de uva verde. O João Henrique, ele era E perdeu, muito que o suco era seletivo. uma delícia. É. Ainda tinha pedacinho de uva dentro. Ixi Maria, dessa eu não sabia não. Uhum. Tá, então eu fui embora naquele dia. Ficou por isso mesmo, a gente conversou ali, ela perguntou sobre as meninas e tal, e eu fui embora. Segui minha vida. Até então eu só fui lá pra comer, né, no restaurante. Segui minha vida, passou-se muitos dias. Eu não seguia ela no Instagram, eu passei a seguir, vi lá ela lá e passei a seguir ela no Instagram. E aí um dia à noite lá a gente começou a conversar, era tarde da noite. Eu perguntei, menina, que tá acordado até uma hora dessa? E ela, tô esperando um Uber. Você tava esperando um Uber no restaurante. É, tava muito tarde. Era tarde. Os Uber não tava querendo Não tava levar. querendo aceitar tal, até mesmo pro lugar onde ela morava, na região. É um pouco mais afastado da cidade. Era, né? Que eu não Era. moro mais lá. E aí eu fui e falei assim pra ela, falei, ô, eu tô perto da casa do meu irmão. Ele mentiu. Eu tô na casa do meu irmão fazendo um churrasco, meu irmão morava perto do restaurante. Se você quiser eu te levo. Aí ela, não precisa não. Eu falei, não, mas eu tô aqui perto. Nós estamos já juntando as coisas aqui, guardando, limpando os trem aqui e tal. Nós estamos assando carne. E eu tô pertinho do restaurante, não dá nem 3 minutos até aí. Aí ela falou, tá, se não for te incomodar, beleza. Eu falei, não, tranquilo, show de bola. Gente, eu tava deitado. E ele morava super longe do Eu restaurante. morava a só mais pra de 10 variar. quilômetros do restaurante. Super longe. Eu tava deitado, embrulhado já pra dormir. Era coisa de 1h, 1h30 da manhã. Esse dia acabou muito tarde lá no E restaurante. aí, os meninos tinham ido dormir na casa da tia naquele dia. Então eu tava só em casa. E aí eu falei, cara, eu vou, mano. Eu fui, já levantei, tomei um banho. E na realidade eu queria alguém pra conversar. E aí ela, né? Eu falei, cara, vai ser essa menina bem aqui mesmo. E aí eu fui. Era psicóloga. Ela falou que podia ir, eu fui. Então, tipo assim, eu acelerei, fui lá. Cheguei lá, ela tava esperando, botei ela no carro e levei ela na casa dela. Aí eu falei, beleza, já sei onde ela mora. E aí... Lá no final do mundo, pra variar. E aí 2 dias depois, a gente marcou de ir no zoológico. Não, Não, isso já foi bem depois. Aí o que acontece? Voltou aquela época que a Covid fechou tudo fechou de novo. novamente. E aí você ia pra... Meu nome é Chapada, né? Chapada? Não, Perinópolis. Perinópolis. Aí você falou assim, não, Eu final de sempre ia, semana, dia de tal, pra sábado. Perinópolis. Eu falei, nossa, que legal, eu nunca fui em Perinópolis. Uhum. Nisso nós já tínhamos saído algumas vezes, né? Já tinha saído pra comer Isso, alguma aqui coisa. é um resumão, gente. Nós já tinha saído Isso. já. Antes disso, de eu falar que eu ia levar ela na casa dela, a gente já tinha conversado algumas vezes à noite, assim. Só pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp, não, Não, pelo Instagram. pelo Instagram. Dela tá na casa dela, tá. Inclusive, né, até. Não, deixa pra lá. E aí a gente tinha conversado algumas vezes pelo WhatsApp. Só que eu sou assim, eu era assim, né? Eu conversava E sumia. e sumia. Eu ia fazer minhas coisas. Então, tipo assim, eu passava muitos dias, depois 15 dias, 30 dias sem falar nada. Então, e ela não me chamava pra conversar, eu também, né, não chamava. Segui a minha vida. Então passou-se uns meses depois do que eu fui lá jantar no restaurante. E entre essa primeira saída de eu ir buscar ela no restaurante. Então teve um intervalo ali bem grande. E aí eu levei ela na casa dela. Levei ela na casa dela, era um sábado. E no... Sábado à noite. Isso, era no sábado à noite. Aí, nesse de eu levar ela na casa dela, eu chamei ela, perguntei se ela não queria sair comigo no domingo. Ela falou que não ia no domingo, o restaurante não ia abrir. E aí eu perguntei se ela não queria sair comigo no domingo. Não, eu falei que ia abrir, mas que eu precisava estar no restaurante pelo menos até que o restaurante não abria na segunda-feira. Lembra? Era, né? E eu falei assim, tá, eu até posso, mas eu tenho que estar no restaurante lá pelas 18 horas. Porque Isso. eu preciso começar a organizar, fazer o atendimento e tal. E aí a gente saiu, foi no zoológico, né? Uhum. E aí... vida seguiu. Não, gata, não foi assim. Nós saímos um dia à noite, que o restaurante não abriu, antes de nós ir no zoológico. Só que a gente foi no zoológico à noite. Ah, verdade. Ficamos na pracinha do zoológico ali, em Goiânia ali, Beirando Anhanguera.
E aí inclusive foi aonde eu te beijei a primeira vez. Que não foi lá na. Não foi lá na pracinha. Aí tava tudo fechado. Aí tava tudo fechado lá. Lá em Goiânia. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, eu queria jantar alguma coisa, mas não tem nada aberto, porque tava tudo lacrado. E próximo de Goiânia, cidade até os restaurantes, né? Na região metropolitana de Goiânia, tem uma cidadezinha chamada Hidrolândia. Hidrolândia, ela funcionava uma rua, numa praça, onde funcionava o prefeito montou vários restaurantezinhos, várias tendas, como se fosse uma feirinha, para movimentar o comércio à noite. Então tinha todo um protocolo tal, e abria. E eu falei para ela, eu conheço um lugar que tem comida, mas é fora de Goiânia, você quer ir? Tem problema, tal, você não vai ficar com medo de mim? Não, eu tinha medo dela pensar que eu era um psicopata, né? E aí eu levei ela em Hidrolândia, a gente comeu o quê? Panelinha. É a nossa comida preferida hoje, é panelinha, porque foi a comida que assim, nós comemos a primeira vez junto. E aí a gente foi comer uma panelinha. Nessa que depois a gente comeu a panelinha foi onde eu dei o primeiro beijo. Encostado no carro na hora de ir embora. Na saída. Eu dei uma puxada na bicha e falei, vem cá, minha filha, agora. E aí a gente beijou a primeira vez. No outro dia a gente já começou a conversar. E no dia e tal. Aí se vemos no dia seguinte, aí se vemos no outro dia seguinte e se vemos no dia seguinte. A gente passou praticamente uma semana se vendo assim todo dia, à noite. E aí, nessa que a gente passou, né, se vendo todo dia à noite, um dia eu falei assim, cara, geralmente eu ia todo sábado pra Perinópolis, essa viagem já estava marcada, eu falei, eu vou chamar ela. Aí eu fui e chamei ela pra ir pra Perinópolis, mas eu perguntei, você já foi em Perinópolis? Ela falou, não, eu nunca fui. Eu falei, vamos comigo então. Vou no sábado à noite. E vou no sábado à tarde. E coincidiu, foi bem quando fechou tudo novamente. E aí tinha lacrado tudo. E uma coisa interessante que acontece. Tinha fechado tudo, mas uns 2 dias antes, eu já tinha combinado tudo e tal. Eu já tinha até comentado com o meu patrão, né? Olha, já que vai fechar tudo, eu vou pra Perinópolis. Ele, ok. Só que coincidiu de abrir. O restaurante? Aham. E ele foi liberado pra abrir. Ele, não vai dar pra você ir, né? Não sei o que. Eu falei, pois eu sinto muito, viu? Porque já tá tudo combinado e tal. Eu não tenho como desmarcar agora, não. Ele até na época ficou até meio chateado comigo. Mas me liberou, né? Eu acabei indo de todo jeito. Então, até porque abriu, só que teve pouco atendimento, né? Porque tava uma época que tava tendo muita doença, tava tendo muita Covid, muita contaminação. E aí, gente, fomos pra Perinópolis, banhamos, demos uma funilada na nossa relação ali em Perinópolis. E eu comecei a falar pra ela sobre o motorhome. Porque eu não falava antes para não assustar ela, mas eu tinha já o projeto de sair, de viajar de motorhome. Essa ideia de motorhome eu já tinha lá uns 8 anos que eu carregava essa ideia, mas não era para aquele momento. Mas aí, diante de eu ver muita gente morrendo, as pessoas... Você ligava para um amigo hoje, ele falava, velho, dei positivo para Covid. Quando você ligava no final da semana pro cara, o povo falava, não, fulano morreu. Então, tipo assim, era uma coisa muito... Tava tenso demais em Goiânia. E como tava tenso demais em Goiânia, eu falei, cara, eu vou viajar de motorhome agora, porque... Para com isso, Elisa. Esposa já morreu, Elisa. Minha tia morreu. Tira a mão. Tudo ali dentro das nossas casas ali, em volta ali. Eu falei, cara, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu vou realizar hoje. E aí eu fui, e eu tinha uma Kombi que era da minha empresa, que eu usava ela para trabalhar. Eu falei, eu vou montar uma Kombi na minha empresa. Aí eu falava pra minha mãe, falei, mãe, vou montar um motorhome na minha Kombi, vou pegar os meninos e vou viajar. Minha mãe, vai meu filho. Acho que minha mãe, não sei qual que era a ideia da minha mãe é mais doida que eu. E aí minha mãe, vai mesmo, vai viajar, vai ver o mundo, você precisa se parecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei, cara, eu vou montar. E aí lá em Perinópolis eu comecei a falar sobre motorhome pra quem, né? Que é isso? Eu nem conhecia, né? Motorhome, pra falar a verdade, eu tal. nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui mostrando vídeo pra ela, tal. Aí a gente saiu mais algumas vezes, a gente já tava namorando, né? E aí quando foi um dia eu falei assim, tá, você quer ir comigo? Você quer ir comigo? Aí ela falou, a gente não vai passar fome, não? Eu falei, não, velho, vai não, eu tenho um plano, tal. Não, eu simplesmente, ele virou com essa conversa, eu falei... Na época eu falei, não, moço, isso é coisa de gente doida, não sei o que e tal, e realmente... Não, ela não falou pra mim que era coisa de gente doida, não. Não, eu falei pra você que eu não ia porque isso era coisa de gente doida. Aí, mas eu sempre via você vendo os vídeos.
Vendo vídeo. Até um dia que eu falei o quê? Eu falei, vamos fazer o seguinte, monta um projeto pra mim, me mostra que pode dar certo. Se você me mostrar que a coisa funciona, que pode dar certo. Porque o que acontece? Na época, eu tinha a minha casa e ele tinha a casa dele. Né? Eu fui obrigada a vender minha casa, porque eu precisava dividir com meu ex-marido e tal, e ele não quis me vender a parte dele. Então eu falei, vamos vender logo essa porcaria, tava gerando muita confusão na época. Falei, ok, vamos vender então. Vendi a minha casa, né? E a gente acabou ficando morando na casa dele. Mas assim, eu nunca me senti à vontade na casa dele e tal. Então a gente pegou e começou. Eu falei pra ele, monta um projeto pra mim. Porque, querendo ou não, as crianças tinham um conforto muito bom. As crianças tinham um conforto bacana. A casa era uma casa boa. Eu tinha o meu trabalho, ele tinha o dele. Por mais que aí passou a época da pandemia. E a minha confeitaria eu já tava dando uma melhorada, né? Deu uma amenizada, né? As coisas já estavam bem abertas também na época, né? Já tinha escola, tudo enquanto já tava funcionando assim, né? Dentro do limite. Aí eu peguei e falei, Batista, é o seguinte, eu não vou tirar as crianças de uma casa boa, de um conforto bacana que elas têm hoje, pra colocar as crianças em qualquer coisa. Até mesmo porque a ideia dela era da Kombi, né? Que eu montando da Kombi. Ali não funcionava. E aí eu falei, não, vamos comprar um ônibus então, porque como a gente agora é uma família grande. Nós começamos a analisar, né? A gente até pensou na possibilidade de um micro e tal. Isso. Só que eu sempre desenhava o projeto à mão mesmo, colocava ali as medidas do ônibus e tal. Falava, gente, não dá, são criança pequena. Na época o Gabriel tinha 12 mais ou menos, aí o João Henrique tinha uns 6 já. Elisa e Heloísa 1 ano e meio. Porque esse nosso projeto do motorhome durou mais ou menos 2 anos ainda. Não, 1 ano. Sim, 2 anos, só porque nós temos 4 anos juntos. Tem 2 anos que nós moramos juntos, entendeu? Agora, dia 24 de julho, faz 2 anos que a gente tá no motorhome. Então, tipo, a gente demorou 2 anos trabalhando nesse projeto, conversando sobre isso, montando e tal. Durante esse período, eu pesquisei várias coisas que dava para trabalhar com digital, que em um outro vídeo eu vou explicar o que a gente vive hoje, como que a gente se mantém. E aí eu fui testando muita coisa, testei dropship. Eu acho que a única coisa que eu não testei foi afiliado. Eu acho que eu vou até testar uma hora dessa aí, pra ver se funciona. Mas dropship eu testei outras coisas. Eu falei, gente, isso aqui não funciona. E aí fui testando, até que a gente montou um projeto que a gente falou assim, opa, isso aqui funciona. Porque o que acontece? Eu era confeiteira, tinha minha confeitaria e tal, que eu tinha as minhas, querendo ou não, eu tinha minhas encomendas. E eu pensei, eu falei, gente, não vai dar pra fazer encomenda de bolo no motorhome. E o mais engraçado é que aqui em Palmas, eu pego encomenda de bolo. A gente faz encomenda Só que por que eu pego encomenda de bolo? O nosso motorhome, ele é um motorhome grande e comporta. Nós temos 1000 litros de água. Gasta um pouco mais de água quando eu faço o bolo? Gasta, não tem jeito. Não tem jeito, mas dá bem, funciona bem. A gente chega no local, faz os anúncios e chega um ou outro encomendinha, que já é uma renda que entra também. Então, peraí. Você atropelou o trem. Voltando. Dei a ideia, ela falou, beleza. Mostrei o projeto pra ela, o que eu tinha em plano na minha cabeça, né? Montei o meu projeto pra ela, mostrei, ela falou, não, beleza, dá. Então, beleza, dá pra gente ver assim. Nós começamos a ver sobre homeschooling para as crianças, começamos a ver escola, essas três Fizemos reunião com alguns colégios. Isso. Algum colégio não, instituição, gente. Isso. Instituição e aí, que pratica o homeschooling. Aí eu peguei e falei, não, então beleza, então sem tirar dinheiro do bolso. Então o que eu fiz? Eu consegui uma troca de um ônibus no meu carro que eu tinha. Troquei, peguei o ônibus, já metemos chave no ônibus e desmontamos e começamos a construir o motorhome. Esse negócio de desmontar o motorhome, deixa eu contar outro detalhe pra vocês. Nosso amiguinho aqui, ele é terrível. Ele queria começar a trabalhar com esse ônibus com turismo. A minha ideia era levantar uma grana a mais, né, fazendo turismo. Exatamente. Por uns 6 meses. Só que eu falei, calma aí, eu não vou ficar em casa sozinho com essa de menina. Falei, aí ele vai sair por aí viajando de um lado pro outro sozinho. Quando foi um dia que ele chegou, eu tinha vendido todos os bancos. Os bancos. Eu anunciei os bancos no Marketplace. Os bancos estavam muito bons. O povo queria os bancos pra fazer cadeira gamer, né? Na época. Cadeira grandona. Não é tipo esses bancos pequenininhos de semi-leito. Era um banco leito mesmo, muito top. Aí eu peguei e anunciei. O cara, não, eu quero todos. Eu falei, tá, mas tem que vir tirar. Tem que desparafusar e tirar. Ele, não, pode deixar, vou levar um cara aí, não sei o que, tal. E veio ele mais 2 caras, desparafusaram tudo. Ele chegou,
O cara tava Ela tava arrancando. carregando, né? Ela tava carregando já ele. Meu Deus, eu falei, você não quer montar motorhome? Pô, agora você vai montar motorhome. Porque ele, se eu não tivesse feito isso, esse homem ia ficar, ó, tempos lá na porta. Falei, você não quer montar? Porra, agora você vai montar. A parte mais difícil eu já fiz. Eu arrumei pra tirar os bancos de dentro, porque os bancos eram muito difíceis de tirar, era pesado pra caramba. O cara arrancou os bancos tudo. Ficou poucos jogos, né? Uhum. Ficou alguns que a gente precisava e depois nós acabou tendo que trocar porque eles eram muito grandes. Mas foi isso. Ficou uns dois. Lá na casa ainda ficou 2 jogos ainda. Foi. Só que ficou lá na casa lá que Eu aluguei a casa, o cara ficou com a casa. Exatamente. E aí a gente foi e já começou a construção. Essa construção demorou uma média de 1 ano. Um ano e meio, mais ou menos. É. E aí, mas não acabava, gente, construção de motorhome é um trem que não acaba nunca. E é igual obra de engole prefeitura, madeira. ele engole dinheiro e tal, e tal, e tal. E aí eu já trocando ideia com algumas pessoas já que moravam em motorhome, tava morando e fazendo, inclusive o Hernani. Aí o Hernani me passou o contato do Galeno e nós começamos a trocar ideia e tal. E o Galeno, eu ainda tô construindo o meu também, mas já tô morando e trabalhando e viajando e tal. Vai pra Brasília. Brasília é um ponto bom e a galera tá construindo lá. E lá tem ponto de energia, tem ponto de água, você vai construir e finalizar lá e vai ter gente pra te ajudar, não sei o que. Conversei com o Hernani vai lá, vem, pode vir e tal, não sei o que. Cara, e a gente foi. Não, mas antes foi assim, ó. A gente tinha planejado que ia sair em julho, né? Que era quando os meninos meninos entraram de férias. Só que tava chegando julho e a gente tava vendo que faltava muita coisa. As coisas não andavam, né? Faltava muita coisa. coisa. Nós trabalhávamos nele todo dia. Tinha dia que a gente trabalhava até de madrugada. Eu vou deixar alguns vídeos aqui pra vocês. Das trabalhando. noites que a gente trabalhava. Só um detalhe, gente, não foi esse motorhome. Esse que a gente tá hoje, a gente não construiu ele. Nós compramos pronto, foi o primeiro. Tava já chegando em julho, o Bates falou assim, eu acho melhor nós ficar até o final do ano. Só que eu sou um tipo de pessoa assim, se a gente planejou uma coisa numa data, tem que se cumprir naquela data. Tem que se cumprir, sabe por quê? Por quê? Você fica postergando aquilo, ó. Ah, eu tô com medo, não vai funcionar. Eu falei, ó, nós vamos ter que dar um jeito de fazer dar certo. Não sei como. O principal nós já tínhamos montado, né? O motorhome estava praticamente pronto. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos, comecei a vender várias coisas da casa. Coisas que não dava pra pôr no motorhome, porque não tinha Tinha dia que eu chegava em casa e saía pra fazer um serviço e tal. Quando eu chegava, o povo tava carregando um trem. Chegava, o povo carregando. Eu falei, moço, uma hora eu vou chegar aqui. Vambora, negão. Já a mulher vendeu, tô levando, bora. Então, tipo assim. Se desse dinheiro, né? Vendemos trem muito rápido, até mesmo porque minhas coisas eram muito novas, né? Meus trem. Então, e aí o que nós fizemos? Nós pegamos o que dava pra pôr no motorhome, tipo a beliche das crianças, o colchão, um sofá, né? O painel da TV. O nosso motorhome, o outro, ele era bem caseirão mesmo. Era estilo uma casa Mas mesmo. era muito massa, velho. Mas era super confortável. Nós aproveitou bastante, assim. Sim, nós aprendeu muito com ele, né? Sim, exatamente. Nós aprendeu muito. Tudo que eu sei fazer. A gente viu que realmente precisava, né? E aí acabou que a gente foi pra Brasília. Eu aprendi muita coisa com o pessoal de Brasília. Brasília, assim, foi uma escola mesmo. Nós chegamos, uma coisa interessante, nós chegamos em Brasília em um dia, em menos de 2 dias. O cara que o Batista prestava algum serviço pra ele em Brasília chamou ele pra trabalhar. Deu até a moto. Falou, não, eu vou te arrumar a moto. Você trabalha pra mim, faz atendimento como é que é o nome? Da seguradora. Então, tipo, é uma coisa que eu falo. Falando sobre Brasília, né? Quando a gente chegamos lá, como é que foi? Sim. Quer continuar? Tá, então Nós vamos dar bem uma resumida, gente, porque... Para não ficar muito longo. Muito longo, né? Um vídeo muito longo. Virou uma minissérie. Né? Tá, então a gente chegou em Brasília, né? Alguns amigos, o Hernani ali, o Galeno, falou, não, vem pra Brasília e tal, aqui você termina o seu motorhome, tem estrutura, tem apoio e tal, a galera vai te ajudar. E aí a gente, então, seguimos pra Brasília. Fomos pra Brasília, e aí, quando chegamos em Brasília, fomos muito bem acolhidos. Já com 3 dias, já comecei a trabalhar na seguradora. Nem foi com esse intuito tanto assim que a gente foi, nem era a nossa ideia. Até mesmo que a nossa ideia era passar só 3 meses em Brasília e já seguir viagem. Acabamos passando 1 ano em Brasília. Acabamos que passamos 1 ano em Brasília, né? E foi um aprendizado assim muito grande. E aí a gente entendeu que
não dava pra gente conhecer os 27 estados em 30 dias. passando só 30 dias, porque o nosso plano era ficar 30 dias em cada local e em cada estado. Só que 30 dias, mano, é muito pouco pra você conhecer. Dá pra você passar, né? Não criticando quem vai, passa rapidão, né? Não criticando. A gente percebeu isso na gente, porque a gente é um estilo mais lento de viagem. Tem criança pequena, então não é... Os meninos têm que estudar, Os né? meninos têm que estudar, então tem isso tudo. Então, tipo assim, a gente resolveu que a gente ia passar uma média de 6 meses em cada estado. A gente ia morar 6 meses em cada estado. E aí, Brasília, acabou que a gente ficou um ano. Um ano em Brasília. 6 meses foi assim, a gente viu que era pouco, porque a gente tinha muita coisa pra fazer ainda, nosso motorhome. Então a gente percebeu que... De Brasília, a gente até não ia vir aqui pro lado do Tocantins, mas decidimos ir pro Tocantins. Foi. Por quê? Porque o que acontece? Os parentes do Batista moram aqui no Tocantins, né? A avó das crianças e tal, e a minha mãe e meus parentes moram no Pará, Maranhão. Então, o que a gente pensamos? Vamos primeiro passar nos nossos parentes, tal, ver todo mundo, e depois a gente segue viagem para fazer os outros estados. E assim nós vamos fazer agora a partir de julho, né? A partir de julho nós estamos saindo daqui, de Brasília, de Palmas, aqui no Tocantins. Vamos seguir ali, água batida. Vamos seguir em direção ao Maranhão, que vou passar na casa do meu avô primeiro. Vou passar na casa da minha mãe, lá no Pará. Vou ver as minhas tias e as minhas vós e a minha avó. E depois nós vamos seguir para Pernambuco, né? Temos um outro planejamento agora, né? Porém, as coisas podem mudar? Podem. Então, é aquela coisa. Não dificilmente sai do jeito que a gente planeja certinho. Né? Principalmente a gente que tem a família muito grande. Tá. E aí, ficamos um ano em Brasília. Resolvemos sair de Brasília. Após esse um ano. E foi na data certinha de um ano. Isso é verdade. Um ano certinho. No dia que fez um ano, no dia seguinte a gente já saiu. Tá saindo. Saiu no sentido da Chapada dos Veadeiros. Até então, nós estávamos na dúvida se vinha pro Tocantins mesmo ou se vinha pra Bahia. Se ia pra Bahia. A Kênia tava Tocantins, que nós já faz o Pará, já despede os parentes e tudo, faz tempo que a gente não vê. E eu querendo ir pra Bahia. Falei, não, moço, já vamos logo pro Nordeste. A galera tava indo pro Nordeste. Tinha uma galera saindo de Brasília pro Nordeste. Falei, vamos logo pro Nordeste. E ela, não, vamos fazer o Tocantins, Maranhão, Pará, e aí a gente segue pro litoral. E no meio do caminho, na bifurcação, que é uma bifurcaçãozinha, Tocantins, Pará. Tocantins, Bahia. Tocantins, Bahia. Aí eu falei, e aí, Tocantins, Bahia, Tocantins, Bahia. Ela falou, Tocantins, e eu, pã, na hora em cima ali, eu já desviei pro lado do Tocantins e a gente veio. Fizemos a Aurora do Tocantins. É uma cidade assim maravilhosa, a gente foi muito bem recebido ali. Hoje a gente tem 2 anos no motorhome, né? Um ano foi na construção. Vou deixar uns videozinhos pra vocês aí da construção do outro motorhome. Isso. Um ano nós moramos em Brasília. Brasília e Braslândia. Foi uma cidadezinha maravilhosa também de Brasília, também. Que a gente resolveu ir pra lá. E hoje nós já estamos desde setembro aqui em Palmas. Isso. Agora em setembro faria um ano. Setembro, exatamente. Isso. Setembro. Então, tipo assim, conhecemos muita gente. E o nosso estilo de viagem é esse. Uma viagem mais tranquila. É uma viagem mais longa. É morar no estado. Então vocês mora. Sim, a gente mora naquele estado, a gente vive aquele estado, a gente trabalha naquele estado, a gente conhece pessoas, a gente constrói amizade. Né? Agora o nosso objetivo é outro. Nós temos objetivos a longo prazo, né? Até 5 anos a gente já traçamos ele. E o nosso objetivo agora é monetizar esse canal, do nosso canal do YouTube e o TikTok também, né? Estamos trabalhando os dois, né? Só que assim, é muito difícil. Percebemos que é difícil. Então, pessoal, vocês deixem aí o like de vocês, curte. Deixa um comentáriozinho aí, nem que seja básicozinho mesmo, só para dar aquele engajamento. Se não for inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente a monetizar, né? Nós estamos aprendendo, se tiver alguma dica, fala assim, nossa, faz assim. Dê sugestão de vídeo, o que vocês queriam ver, né? Para melhorar o canal, aplicativo de edição, todas essas coisinhas aí. Que quem quiser deixar a sugestão, fique à vontade, pessoal. Estamos abertos. E dia 22 já estamos saindo aqui de Palmas, né? E não sei se nós falamos isso no decorrer do vídeo, mas dia 22 a gente tá saindo daqui de Palmas, dia 22 de julho. A gente vai passar meu aniversário agora, que é dia 24 aqui. Vamos passar com a minha mãe. A gente vai até gravar pra vocês também. E
dia 22 de julho, vamos deixar os meninos lá na casa da minha mãe, para eles passar uns dias lá com ela, matar a saudade, porque vamos sair agora sem data de retorno, quando ela vai ver de novo os meninos. E aí vamos sair sentido Maranhão e Pará. Vamos visitar os parentes da Carol. E a gente vai passar lá uma média de uns 30 dias por lá. Acho que vai ser tudo isso, Não vai ser tudo isso não, mas uma média de 30 a 20 dias por lá. Então vai ter vídeo agora de estrada, vai ter vídeo de viagem, né, de locais. E é isso, gente. Acompanha a gente. E aí, depois que a gente tiver visitado os parentes dela, a gente vai seguir sentido Nordeste, litoral João Pessoa, tá? É onde a gente vai dar outra parada, uma parada mais longa. E de João Pessoa a gente vai fazer João Pessoa de base para fazer os outros estados. Vai fazer João Pessoa, bate e volta nos outros estados, de passar uma semana, de passar um final de semana. Porque os estados que a gente quer visitar tá tudo ali perto de João Pessoa. Muito perto, então dá pra gente viver ali. Então dá pra ficar ali naquela região, né? E a gente já sondou, já viu que é uma cidade bacana pra morar. O custo de vida lá tá mais baixo. Uma coisa muito interessante, o custo de vida aqui de Palmas é extremamente alto. Você é louco. Gente, é uma capital pequena, mas o custo de vida aqui terrível. É terrível. A gente ainda ficou aqui mesmo porque nós tem coisa para organizar. Acabou tendo a oportunidade de comprar esse motorhome, precisava vender o outro. A gente teve um outro carro que precisava esperar vender. E aí os meninos estão estudando no colégio físico, colégio presencial. Então nós precisava esperar eles finalizar as aulas para a gente poder ir embora. E aí, né, agora nós só podemos ir dia 22 de julho. Mas nós vamos tentar antecipar isso aí, né? Quem sabe se antes do dia 22 nós não vai, né? Porque eu não tô me aguentando mais. Não. Mas não é tem isso, mais unha, tava com a unha bonita. Não, eu tô a crescendo. unha grande. Comeu tudo na ansiedade. Isso aí, pessoal. É complicado. Mas vai dar certo. Vai dar certo, já deu. Então, galera, fica com a gente nesse vídeo, bom? Apoia aí nosso canal e... curta, siga e compartilhe. É isso aí. Aciona o sininho lá, beleza?